Vamos para uma outra área do empreendedorismo, que é a liderança. A gente falou um pouco, né, o empreendedor, ele erra muito porque ele não se empreende, né? Ele não se desenvolve, por vários fatores que a gente já citou aqui. Então, a característica do líder, né? Vamos falar do líder agora. O líder por trás. Como que eu me desenvolvo? Como que eu me empreendo? Agora não é sobre negócio. É sobre o Marcelo por trás do negócio. É sobre o empreendedor por trás do empreendimento. Porque se a gente vê que essa é a dor, né, a nossa primeira parte da conversa, a gente entende que a maior dor do empreendedorismo é o próprio empreendedor. Vamos falar do empreendedor, a liderança em si. Características que você vê mais em comum que faz o empreendedor não ter um perfil saudável de empreendedor. Quais são elas? Do ponto de vista da liderança especificamente, que foi a pergunta que você fez, isso dá muita... Tem muita literatura, tem muito dogma, tem muito altar defendido, muitas opiniões. Aqui a gente vai navegar por um caminho agora que provavelmente alguém vai no comentário me criticar, né? Uhum. Então vamos lá. Primeiro assim, a gente já parte do pressuposto que você sabe onde você quer chegar e por que você quer chegar, né? Ponto passivo. E aí eu tenho um caminho de inspirar pessoas. Porque a liderança, a definição que eu recebi de liderança há muito tempo, rapaz, ainda em corrente de e-mail, faz tempo, hein? Uhum. Você recebia piada, meme por e-mail, né? Dizia que a liderança é a capacidade que você tem de influenciar pessoas para obter resultados. Se eu tenho que... Então, primeira coisa que essa definição é interessante, se eu tenho que mandar alguém fazer, porque se eu não mandar, a pessoa não faz, já tem um problema de construção de liderança e de equipe. Talvez você selecionou errado, talvez você não está sabendo comunicar, porque quando eu tenho que mandar, onde a influência deixa de ser importante, combinado e o resultado deixa de ser suficiente, é porque tem alguma falha no processo, guardadas as devidas proporções, né? Em algumas funções, em alguns tipos de negócio, a cadeia comando-controle das Forças Armadas tem que ser mantido, né? Uhum. Muito claramente. Então, primeira coisa, eu tenho que entender que eu não mando, eu influencio. Essa é uma primeira coisa. E aí, como é que eu posso influenciar de tal maneira que as pessoas comprem aquilo que eu estou dizendo? Então, aí você tem todo um caminho comportamental e de comunicação que precisa ser construído. Por exemplo, reclamação que a gente tem muito é reclamação de liderança. O turnover na minha empresa é elevado. O turnover contrata, pede a conta, vai embora, demite, roda muita gente. E isso você gasta dinheiro com treinamento, você gasta dinheiro com rescisão contratual, você gasta dinheiro com erro, você desperdiça muito dinheiro nesse entra e sai. A culpa é da mão de obra. Está difícil realmente a mão de obra hoje, principalmente em funções que exigem mais energia física. A gente tem tido dificuldade de encontrar gente disposta a trabalhar. Não vou tirar isso. Mas normalmente, para a grande maioria das pessoas, quando você pergunta para ele, mas o que você espera dessa pessoa que você está contratando, ele não sabe explicar. Então, você liderar, influenciar alguém, se você não sabe dizer qual é a expectativa, você tem um contrato ruim de largada. Eu estou contratando alguém sem saber direito o que eu espero dessa pessoa, e eu não estou dizendo quais são as expectativas que ela precisa cumprir. Também não perguntei quais são as expectativas que essa pessoa tem com relação ao trabalho que ela está entrando. Uhum. E aí Deus nos ajude. Tomara que dê certo. O risco de não bater as coisas é enorme. E aí vem, como é que ela não percebe? Não percebendo. Uhum. Ninguém tem o dom da premonição, da leitura de mente, que eu conheça pelo menos. E se você não comunicar... E aí a comunicação é um outro passo. A comunicação tem que ser estruturada. A pessoa não vai entender. Influência passa por comunicação, passa por expectativa. Eu estou num processo seletivo para a gente contratar uma vaga para o escritório de São José dos Campos. Então teve o comunicado, no comunicado já diz, no edital que a gente espera, vai ter uma dinâmica de grupo em que eu vou estar analisando comportamento, porque eu tenho uma equipe que já trabalha. Então eu preciso saber qual é o comportamento que encaixa lá e eu tenho a expectativa do comportamento que eu quero. Vai ter uma banca com quem eu vou debater. Uhum. Para selecionar a pessoa. Para selecionar, para reduzir o risco de contratar alguém e ferrar com a carreira dele.
Ou atrapalhar a sua equipe também. Né? Mas mais, assim, a minha preocupação grande é eu contratar alguém que está precisando de trabalho e o cara perder 2, 3 anos ali, complicando a minha equipe, complicando a carreira dele. Então, vou analisar comportamento. E na entrevista, o meu esforço é dizer, eu espero isso, a empresa te entrega isso em troca dessa expectativa. Tá tudo bem? E agora o que você espera da empresa? Quando o candidato não consegue explicar para mim o que ele espera, eu fico preocupado. Difícil, hein? Eu fico preocupado. Então já não passa aí. Ou a maioria das vezes já não passa. Eu fico preocupado. Não vou dizer que eu dou pau, né? Já contratei gente que não conseguiu se explicar muito bem, até porque a pessoa está nervosa, exposta, é uma banca, às vezes está precisando, mas eu fico preocupado. Mas é um alerta. É um alerta, porque talvez ao trazer essa pessoa eu vou ter que sentar de novo com muita calma e pactuar com clareza o que ele espera. Sim. E quando a gente pergunta o que você espera da empresa, a grande expectativa que a gente tem é analisar se eu consigo entregar isso. De fato. É essa a análise. E eu digo para o candidato, olha, eu estou te perguntando isso porque eu quero saber se eu tenho condição de entregar o que você espera. Então é uma pergunta muito honesta da minha parte. Não tem pegadinha, tá? Não tem resposta certa ou errada. Sim. E a gente deixa claro. Então você regula expectativa. Influência, comunicação, expectativas. E aí você tem modelos. Eu gosto de liderar a equipe com quem eu trabalho estando junto com eles. Tem uma série chama Band of Brothers, que fala sobre uma companhia americana de paraquedistas, né? E o tenente que virou major, ele tem uma liderança muito interessante, né? Com comando e controle, mas com muita proximidade e comunicação. E tem um episódio em que o sargento não tinha muito o que fazer numa situação terrível, mas ele ficava junto com a tropa, indo ali de trincheira em trincheira, perguntando, né? Está tudo bem? Você está com uma meia seca? O que podia ser feito foi feito. Então eu gosto muito dessa liderança facilitadora. Qual é o problema que você tem? Como é que eu consigo te ajudar a remover obstáculos para você solucionar? Tem um amigo meu, ele falou uma vez uma frase, o Cristiano. Tomara que ele assista isso, que ele vai lembrar do que ele falou para mim. Seredão, o duro não é você matar um leão por dia, desviar das antas do caminho, né? Ele estava muito bravo, não sei com quem e por quê. Mas ele tem muito disso. Às vezes matar o leão é uma tarefa simples, mas o caminho você tem que desviar de obstáculos. Se eu conseguir remover os obstáculos, ajudar, eu facilito a vida do meu liderado a matar o leão. Eu não quero que ele mate o leão, porque eu não consigo ajudar. Então essa proximidade é bacana. Influência, comunicação, expectativa, proximidade. Mas essa proximidade, ela mais uma vez volta muito quase pelo processo da educação. Aquelas 4 fases da educação, né? Sim, eu tenho que saber falar, eu tenho que saber fazer a leitura, eu tenho que saber entender o comportamento das pessoas com quem eu estou. Mas o cara é peão. Cara, se você não conseguir entender quais são as angústias que o seu peão tem, ou o seu chefe de bancada não conseguir entender as angústias do peão, você vai ter conflito. Mais vale um líder contratar alguém que já está muito preparado, mas você não sabe o que pode dar, até porque o futuro a gente não tem essa previsão, ou contratar pessoas que você qualifique com o tempo e esteja dentro desse padrão de comportamento ou cultura? Essa resposta eu vou dar muito ao Paulo Sereda. Por gentileza, quem estiver nos assistindo, não põe o crachá azul do Sebrae nessa resposta. Tá. É muito minha. Tenho aí 17 anos liderando equipes, né? É muito, muito minha e que eu aprendi com o Petrone, que é um professor de RH amigo meu, consultor de grande empresa, a quem eu ligo com frequência para pedir conselho. Né? E ele sempre disse para mim, contrate pelo caráter. Contrate pelo comportamento, soft skills. Né? Contrate pelo caráter e pelo comportamento. Se tem experiência anterior, legal. Se não tem, mas tem caráter, tem um bom comportamento, você ensina. A falta de conhecimento técnico, você corrige. O caráter e o comportamento não adequado, dificilmente você corrige. Dá muito mais trabalho para corrigir. Então, a minha grande preocupação, ao estar escolhendo alguém para trabalhar a minha equipe, ele tem o comportamento que eu preciso, né? E que eu não vou dizer aqui, senão eu vou ferir o processo seletivo que a gente está fazendo lá. Né? Sim. Mas ele tem o comportamento que a gente espera. Sim. Que a maioria das empresas espera, né? Proatividade, a capacidade de trabalhar em equipe, a resiliência para tentar reaprender, mudar, a inteligência para você analisar mais soluções possíveis para o problema. Todas as soft skills estão à disposição total. na internet. Que, curiosamente, são as mesmas características do comportamento empreendedor. Tá?
De fato. E ainda está no De fato. final dos anos 60, começo dos anos 70, David McLeod tinha mapeado. Tem um único problema nessa quarta etapa que você colocou aí, que eu enxergo também. Um problema não, uma dificuldade nessa quarta etapa. Muitos empreendedores, no aspecto da liderança, quando começam a ter proximidade, eles não conseguem discernir a sua intimidade com o seu liderado e paternaliza a relação. Isso é comum ver. Os empreendedores paternalizar suas equipes e seus profissionais, tendo dificuldade nesses limites, né, nesses limiares, para relações saudáveis e, enfim, e profissionais. É uma confusão que acontece, até porque a empresa é pequena, você se envolve, várias delas são familiares, né? Você tem os dois extremos, né? Um torturador e o paternalista. Os extremos são ruins, né? Precisa corrigir, não é um comportamento muito bacana, não. Porque aí, enfim, tem momentos em que é impossível você liderar o tempo todo e nunca tomar uma decisão que desagrade. Agora não sai tomando decisão desagradando todo mundo, achando que está certo. Né? Esse é o torturador. O torturador. Você precisa entender por que essa decisão vai desagradar e tem que ser muito claro em explicar por que você está tomando essa decisão. Uhum. As pessoas podem até não gostar da decisão, mas vão entender. Você falou do torturador? Quando eu falo pelo Paulo Sereda, é porque a gente tem um corpo de profissionais qualificados que lideram na empresa, tem cursos que ensinam sobre isso, né? Liderança em vendas, liderança em processos, tem o Empretec, tem uma série tem consultoria de RH. Como eu disse, tem muitas caixinhas, muitos dogmas aí. E aí eu sei que tem colegas que pensam um pouco diferente do que eu, tenho bons resultados. Por isso que não é que o Sebrae não tem uma posição a respeito do assunto. O Sebrae tem uma posição a respeito do assunto e vai muito semelhante ao que eu estou dizendo. Mas eu estou compartilhando um pouco da minha experiência. Né? Total. Só tomar um cuidado nisso. Hoje, ambiente digital, né? Total. A gente tem que tomar cuidado, principalmente por conta dos recortes. Isso. Mas eu concordo também. Eu aprendi nos últimos anos, depois de ter errado bastante, em selecionar muito mais por comportamento, caráter, traços do caráter, até porque não tem como você conhecer o caráter no processo seletivo, né, na sua profundidade total, mas você consegue ter percepções ali através dos comportamentos. Eu não deixo você falar, né? Pior que o Jô Soares. Não querendo te cortar, mas já te cortando, né? Uhum. Quando você diz que a gente não consegue saber o caráter, a gente não consegue adivinhar. Mas quando você está fazendo um processo seletivo profissional e você está usando, se você não sabe fazer, você nunca estudou sobre dinâmica de grupo e comportamento, contrate alguém que entenda, porque as dinâmicas de grupo parecem sem sentido, mas é justamente no jogo lúdico que você consegue pegar sinais. São esses comportamentos comportamentais que falam um pouco dos valores, não vou nem dizer caráter é pesado, mas dos valores que a pessoa defende. Não, mas é por isso que eu entendo e eu quis colocar essa... Porque o caráter a gente consegue perceber a partir de uma relação longa. Você começa a entender a profundidade, a largura do caráter, porque é amplo, né, na vida de um ser humano. E a gente não está falando de caráter bom ou caráter ruim. A gente está falando com caráteres que têm lacunas, têm dificuldades. Ou adequações àquilo que você precisa. Ponto. Não é, mais uma vez, não tem um certo e errado aqui. Né? Tem parâmetros que apontam para um caminho mais saudável dentro daquilo que você está buscando. Então, de fato, analisar o comportamento hoje, para mim, é muito mais saudável do que de fato a técnica, né? Recentemente a gente contratou algumas pessoas nessas empresas que eu estou mentorando, e uma delas eu já tomei a decisão de demitir na segunda semana. Eu não sei se você vai achar que eu sou louco. Eu não sei como é que estava a pessoa. Mas não era caótico, até porque aconteceu um caso específico em uma dessas empresas que eu estou mentorando também, da pessoa ser demitida no dia seguinte. Mas é porque houve um processo de ato machista na empresa e é intolerável. Mas essa outra pessoa que eu já analisei o comportamento que iria atrapalhar a formação do time ali, era uma pessoa com pessimismo extremo, de chegar pela manhã já com cara fechada, jeito fechado ou falas negativas, contaminando todo o ambiente ali, né, todo o ânimo, né, a animosidade do time. E já na segunda semana eu falei, olha, e esse pessimismo era acompanhado de uma falta de proatividade. Então, eram duas características então, é difícil dizer para você, né? A angústia te acompanha, né? Não, total. E aí a empresa de RH que a gente contratou para poder fazer esse filtro para contratação, falou, cara, em 20 anos nunca vi isso.
Eu falei, pois é, mas eu tô te falando que em 2 semanas eu tô analisando Já aconteceu. uma dificuldade muito preocupante para nós. A gente está no começo da formação de um time, né? E como líder, eu preciso formar, que nem você falou, né? Um comportamento ou uma cultura ali, e essa pessoa vai atrapalhar a formação dessa cultura. Como eu disse, a gente toma medidas de gestão para reduzir risco. Começamos a conversa nisso. Já errei em processo seletivo, com banca, com gente preparada, psicólogo. A gente foi iludido e tomou um susto depois. Tem pessoas que passam bem, né? Sei lá, cara, uma distração, enfim. É difícil dizer por quê, mas não era o que a gente precisava. A pessoa é uma má pessoa, merece a condenação do inferno? Não, ela não se encaixava na equipe que eu tinha. Tá? Excelente para outras coisas, não acompanhei a história, mas não se encaixava na equipe. Essa história da equipe, você falou não vamos falar de caráter, vamos ficar só em comportamento, senão os psicólogos vão bater na gente, né? Vamos ficar em comportamento, em valores. Pensa numa equipe de remo, você já viu aquelas canoas? Sensacional. Esquife que chama, tem um monte de gente remando, né? É lindo de ver. É lindo de ver aquilo. O trabalho em equipe ali é o valor, cara, é o mais sagrado que existe. Então imagina se eu contratar um cara altamente competitivo, individualista, com grande força para remar. O que vai acontecer com a canoa? Eu quebro... Ele arrebenta a canoa. Pior do que um cara que é lento. Ele arrebenta o remo dele, na verdade. Ele arrebenta o remo, ele vai ser um... Porque ali eu tenho que remar no ritmo ou a equipe desenvolve a velocidade da remada exatamente em conjunto, ou não adianta ter o melhor remador do mundo. Sim. Ele pode até desenvolver a equipe para chegar lá. Então, se eu estou contratando e o meu objetivo é de longo prazo para que esse cara chame a equipe para um padrão que eu quero, analisando que eles têm potencial para entregar, tudo bem. Agora, se eu numa equipe, num lugar que eu defendo o trabalho em equipe, num lugar onde todo mundo precisa estar muito coeso, trabalhando junto, eu contrato um cara muito individualista e não percebo, ele vai complicar. Então ele é mau caráter. Não. Ele não tem... aquela característica uma característica que não serve para aquilo ali. Ponto. Que pode servir para um lugar que eu preciso de alguém muito agressivo. Então você... mais uma etapa aqui, né? Mais um passo aqui do nosso papo sobre liderança. Você sintetiza, então, 4 pontos, né? Que nem você colocou. A liderança passa por comunicação. Passa por foco já lá atrás, né? Aí passa por a gente saber comunicar, passa por influência. Né? Eu sei onde eu quero chegar porque eu quero chegar. Eu vou influenciar pessoas para esse objetivo. Então, a influência. A influência passa por comunicação. Saber comunicar, que vai ter muito da contratação, de trabalhar expectativas. Eu estou comunicando uma coisa, eu consegui mapear expectativas, né? E fechando na ideia de você controlar resultados. Se eu não mensuro, se eu sei onde quero chegar, ótimo. Mas eu não mensuro o andamento, eu não consigo corrigir rota. E as pessoas não têm problema em ser corrigidas de maneira honesta. Pode corrigir. Uma dica do Fábio Costa, meu colega de Grande ABC, do escritório do Grande ABC, consultor de pessoas, que ele sempre dá o conselho quando está dando consultoria. Jamais tome decisão com relação a um funcionário com base na foto. A foto ela pega um momento, correto? Falar sempre, olha o filme. Olha a história que está construída dessa pessoa na empresa e de você com essa pessoa na empresa. O filme explica muita coisa. E dessa pessoa com a empresa, né? Isso, o filme explica muito. É isso. No processo decisório. Se realmente não tem conceito, se realmente não adianta investir mais. O filme conta uma história. Boa. Essa é uma liderança, então, inicial saudável. Olha, eu tenho aplicado bastante desses conselhos. Eu me considero um aprendiz nisso. E, enfim, a gente tem conseguido aí sobreviver, andar, ter resultados, desenvolver algumas pessoas, né? E procura aconselhar as pessoas nesse sentido. A gente está partindo da premissa aqui que a gente tem inúmeros casos validados, né? A gente não está falando... A gente está falando de uma história não só sua, né? Uma história de referências, né? Tem bastante de histórias, coisa. de pessoas, de amigos que também são consultores, enfim. E eu sempre os consulto. É isso. Eu não tenho a menor vergonha de ligar para essas pessoas que são referência. O Sérgio de Guarulhos, o Fábio, colega de Piracicaba, o outro Fábio, que é colega ali no Grande ABC, o Petrone, a Ana Maria,
Tem uma série de pessoas com quem eu procuro trocar. Silvia, que é com a gerente em Araçatuba. Eu troco muita informação, porque a liderança também é um lugar que você está muito isolado, né? Sim. Então você precisa ter com quem dividir de confiança, que te chama muitas vezes a razão e te incentive a caminhar, né? Sim. Não me considero um grande sábio nesse ponto de liderança, não, mas a gente trabalha duro. Sim. E escuta muita gente. Sim. Eu acho que se eu puder acrescentar algo nesse ponto da liderança, talvez um último ponto é o líder tem que ser um eterno aprendiz. Porque a arrogância e a vaidade destrona qualquer liderança. Fantástico. E você tem 5 perfis de geração trabalhando junto no mesmo lugar. Sim. Hoje, com modelos mentais completamente diferentes. Se você não for eterno aprendiz, se eu não me esforçar minimamente para entender como é que essa geração nova se comunica através de rede social e quais são os valores norteadores deles, sem o preconceito de dizer que o meu é melhor. Do dia, Giovana, minha filha, você conhece, né? Me perguntou, pai, o que você acha? Que é melhor agora ou era melhor quando você era... No seu tempo, quando você era mais novo, era melhor? Quando eu era mais novo, era muito melhor. Meu joelho não doía, as costas não doía, eu fazia tudo o que eu queria, eu comia o que eu queria, não tinha problema com nada. Então, esse contexto da juventude me faz ter, às vezes, o desvio de olhar que era muito melhor naquela época. Então, eu preciso entender também como eles estão olhando o mundo agora, porque eles têm bastante coisa bacana que eles enxergam que a gente não enxerga. Sim. Né? E aí, onde eu quero chegar, porque eu quero chegar, quais valores que eu defendo, aí a gente testa isso daí. Yeah.